Cartas de Paulo aos Romanos. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Ela também é conhecida como epístola. Ela traz a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já há longos anos eram pregadas em viagens missionárias pelos servos do Senhor, sejam eles ali evangelistas, sejam eles apóstolos, suas viagens missionárias greco-romano. Na própria exposição doutrinal, ele revela o seu caráter ardente, a sua aguda sensibilidade, o seu coração que vibra em entusiasmo Cristo, sendo um judeu letrado nas Escrituras e também se tornando um romano, pela qual entendia das leis e principalmente tinha ali agora a missão de levar a palavra de Deus como algo de mais importante na vida desse homem chamado o apóstolo Paulo. Aqui nós podemos ter a notável expressão de que tudo que era de lei estava sobre as mãos de Paulo. Tanto a lei de Deus como a lei dos homens, ele conhecia muito bem. Ele sabia muito bem sobre limites e principalmente sobre justiça. Logo mais, quando ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou embaixador do nosso Senhor Jesus Cristo e da prática da justiça de Deus sobre essa terra. Também essas cartas, elas não trazem nenhum tipo de polêmica, sem pretensão de refutar os judaizantes do local, que lhe criavam obstáculos para suas pregações, e a parte de todos os cristãos que faziam parte desse movimento que estava crescendo com o Evangelho, a parte desse corpo era de antigos paganistas. Muitos deles eram escravos e libertos, vinham de condição servil. Alguns pertenciam a classes mais elevadas, haviam, apesar de poucos, alguns judeus convertidos ao cristianismo. Nós vemos também uma tentativa do apóstolo Paulo tentar falar com judeus, mas logo vemos que o ministério dele foi totalmente para gentios. A tentativa dele, sem disponibilidade, porque certamente quando havia todo aquele movimentar do levar o evangelho, e todos aqueles que estavam a serviço em viagens missionárias, nós tínhamos como liderança ali, por exemplo, tinha o Barnabé como um apóstolo, e ele também tinha uma igreja e tudo, e nós vemos também Gamaliel. Gamaliel era um homem fiel às Escrituras, e tanto mais foi ele também que ensinou Paulo acerca de tudo que Paulo soube, como desde menino até o seu crescimento espiritual, ele esteve na eloquência de Gamaliel, um homem muito entendido das Escrituras. Então, nós vemos que todas as Escrituras desse levar o Evangelho no início, quando começa por Romanos, ele entra com a tentativa de falar para iguais a ele. Mas, como as Escrituras dizem, um profeta não é reconhecido na sua casa. Ele não é reconhecido no local onde ele mora. Então, logo mais, o Paulo, ele se deparou com esse tipo de situação. Tanto mais que ele precisou levar o evangelho exatamente para o público contrário, o público gentil. E é aqui que nós entraremos nas Escrituras, mas ele vai disponibilizá-lo para falar diretamente para judeus. E nós iremos terminar todas as cartas paulinas, onde nós também poderemos compreender que algumas cartas ele já estava preso no momento que ele fez essas cartas. Mas ele era judeu de nascimento. Então, logo mais, ele era ouvido pelos romanos, exatamente pelo posicionamento onde Deus o colocou. Então, ele tinha o respeito de todos ali, na posição que ele estava. Ele lidava com a lei romana e tudo. Mas nós vemos toda essa movimentação de propósito que o Senhor teve na vida de Paulo. Logo mais, Deus tirou a cegueira dele, cegou os olhos humanos, porque ele tinha uma visão totalmente equivocada do reino do Senhor. Deus abriu os olhos espirituais do apóstolo Paulo. O então, Saulo, que se tornou Paulo. Ele fundou a igreja de Roma, junto ao apóstolo Pedro. Ela também foi escrita em Corinto, e ele, nas viagens que ele teve pela Macedônia, nós vemos em Atos dos Apóstolos 19, do 20, que houve uma situação de um levante pelos efésios que ouviam o evangelho. Então houve nesse tempo também toda a preparação para que eles pudessem estar indo para Jerusalém. Essa carta de Romanos, ela acontece junto com outras viagens missionárias que já estavam ocorrendo em outras regiões. Então, se é a primeira carta ou é a segunda carta, nós não conseguimos afirmar. Então, aqui nós vemos que Paulo fala sobre o Evangelho de Cristo, a Igreja de Roma, e também todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo, recebem a salvação. É a boa nova que ele vem trazendo para todo esse povo e toda essa região. Ele fala de assuntos muito importantes. Ele fala sobre a necessidade do Evangelho para a justificação, os frutos da justificação, e nós vemos o problema da incredulidade dos judeus.